Se existe uma cena em torno da qual a civilização medieval gira e na qual ela depositava toda a sua confiança, toda a sua esperança, era o Calvário, era a cena do Calvário. Os séculos XII e XIII, que foram séculos místicos por excelência, sonharam e pensaram sem cessar nessa cena inaudita, a morte de um Deus, mistério dos mistérios. Esse assombro constitui como que a alma mesma da Idade Média. Escreveu um doutor do século XIII que a vida não é mais do que a sombra que projeta a cruz de Jesus Cristo. Fora dessa sombra, não há mais do que morte. Foi da paixão de Cristo, incansavelmente meditada pelos medievais, que nasceram o Stabat Mater. As meditações de São Boaventura, a liturgia da Semana Santa. Enquanto as catedrais eram construídas, São Francisco de Assis recebia na própria carne as chagas de Cristo, impulsionando esse amor ao crucificado até um nível nunca antes visto. No século anterior, no século XII, São Bernardo de Claraval exclamava: ó Senhor, quem me consolará de ter te visto pregado na cruz? Mas na cristandade, os artistas, ao representar a crucifixão, eles se propuseram não tanto a comover, a fazer as pessoas se comoverem ante os sofrimentos do homem-deus, mas a nos recordar de algumas ideias dogmáticas. Em primeiro lugar, de que Cristo é o segundo Adão. Ele veio ao mundo a pagar a falta do primeiro. Por isso que nós vemos, na Catedral de Estrasburgo, um esqueleto aos pés da cruz. Por quê? Porque é uma antiga tradição que o Calvário era o local de sepultamento de Adão. E que o sangue de Cristo escorreu tocando o crânio do primeiro homem. De modo que onde a antiga humanidade foi enterrada, a nova nasceu. É por isso que no vitral da Paixão, na Catedral de Rouen, ao lado da cruz está o anjo. Mas aquele não é mais o ministro do castigo divino. Colocando a espada na bainha, ele anuncia que o novo Adão pagou tudo pelo velho e que a justiça divina foi satisfeita. A partir do século XII se vê, além disso, o Santo Cálice aos pés de Cristo crucificado. Nós o vemos em Reims. O cálice, ao receber o sangue do Salvador, ali no Calvário, nos recorda de que o sacrifício de Cristo é eterno e de que ele não está limitado no tempo, mas que se atualiza diariamente na Santa Missa. Não se representava, portanto, a paixão e a ressurreição sem menções muito evidentes ao que elas de fato foram: a redenção da humanidade. Quando se representava a paixão e a ressurreição, o objetivo não era comover os corações, mas instruir com certas verdades de fé. Vejam aqui no topo desse vitral da Catedral de Bourges, dedicado à paixão. Ali no alto, Cristo, após a sua morte, desce ao inferno. O inferno é representado aqui por essa boca monstruosa, cujo significado nós veremos na aula 14. Cristo abre o inferno com uma haste, no topo da qual se vê a cruz, e tira os justos da antiguidade e os conduz ao céu, cujas portas caem. E ao lado, a ressurreição. Cristo sai do sepulcro. É representada aos pés dele a pedra caída. E conforme a glosa de Valfrido Estrabão, no século IX, a pedra que cobria o sepulcro é a antiga lei. Cobria a Cristo, como no Antigo Testamento a letra cobria o Espírito. Jesus Cristo ressuscita e adiante não tem mais sentido a lei antiga. É por isso que isso está representado aqui, para ensinar essa verdade, essas verdades de fé que transformam a alma.
Dois locais afastados no tempo por 200 anos parecem sintetizar a forma como os medievais viam a paixão e a ressurreição de Cristo. O primeiro deles, que eu gostaria de mostrar-lhes, é este magnífico vitral na Catedral de Chartres, feito entre 1144 e 1155. A sequência começa com a transfiguração. Cristo transfigura-se ao lado de Moisés e Elias, diante de São Pedro, São João e de São Tiago. Em seguida, ele ordena que os 3 apóstolos não contassem a ninguém o que viram. Depois, Cristo lava os pés dos apóstolos. É possível até mesmo perceber o assombro de São Pedro, que leva a mão no rosto e que parece realmente dizer: Senhor, jamais me lavarás os pés. Depois, a última ceia com São João reclinado no peito de Cristo, o beijo de Judas e a prisão no Jardim das Oliveiras, em seguida a flagelação. Cristo morre na cruz ao lado de Nossa Senhora e de São João. Quando do descimento da cruz vê-se Nossa Senhora beijando a mão do filho já morto. Jesus é sepultado. Ao lado, as 3 mulheres no sepulcro são comunicadas pelo anjo de que Cristo não está ali. Santa Maria Madalena vê o Senhor ressuscitado. E no momento em que ela vai tocá-lo, ele diz: Noli me tangere, não me toques. E de todas essas composições que a cristandade nos legou a respeito dos ciclos da paixão e da ressurreição, talvez nenhuma supere a da Catedral de Estrasburgo. Cristo entra em Jerusalém no domingo de Ramos. As pessoas sobem nas árvores para vê-lo. Outros estendem tecidos para que ele passe. Na última ceia, Cristo comunica que vai ser traído. Os apóstolos se mostram surpreendidos e São João reclina ao lado do Salvador. Em seguida, Jesus é preso no Jardim das Oliveiras. Na mesma cena, vê-se o beijo de Judas, São Pedro erguendo a espada contra Malco e Cristo colocando a orelha de Malco no lugar. Em seguida, Cristo, diante de Anás, é esbofeteado por um soldado. Atado à coluna, Cristo é flagelado. Mais acima, a coroação de espinhos. Depois, Cristo carrega a cruz até o Calvário, ajudado por Cirineu. No centro, a crucifixão, seguida do descimento da cruz. Na cena seguinte, as 3 mulheres vão ao sepulcro, o soldado romano caído e o anjo sentado sobre a pedra comunica a elas a ressurreição. Em cima é representado Judas enforcado. O demônio cai derrotado enquanto Cristo tira Adão e Eva no inferno. Vejam como Cristo conduz Adão pela mão e Adão conduz Eva. Em seguida, a aparição a Santa Maria Madalena e, dentro do cenáculo, aos apóstolos que tocam as chagas do ressuscitado. E, por fim, Cristo sobe aos céus. E em torno dessa sequência, como nós já dissemos, toda a história do mundo. A criação e a queda, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a história da Igreja, tudo tendo como centro Cristo crucificado. Na cristandade, a cruz está em toda parte. O ato supremo de sacrifício do cristão medieval era tomar a cruz, ou seja, cruzar-se. E enquanto aquela multidão de homens, e por vezes até mulheres, se cruzavam, tomavam a cruz e partiam nas cruzadas para a Terra Santa, outros tantos ficavam na Europa e também se cruzavam pelas estradas da França, edificando as catedrais. O espírito que levou aquela multidão de pessoas a
tomar a cruz para as cruzadas é o mesmo que levou as pessoas, na mesma época, a edificarem as catedrais. Pensemos, por exemplo, na Sainte-Chapelle. Pensem comigo, para que a Sainte-Chapelle foi feita? Para que existem aqueles vitrais lindíssimos? Para que existem aqueles anjos incensando as imagens dos mártires? Por que existe aquela policromia, toda aquela riqueza, toda aquela glória e aquele esplendor artísticos? As pessoas que passam diante da Sainte-Chapelle, aquela multidão que se aglutina lá dentro, tirando foto dos vitrais, olhando os vitrais, elas se esquecem, ou melhor, nem sabem, da razão daquele edifício existir. E qual é? Para guardar uns espinhos velhos? Para guardar uns antigos objetos de tortura? Sim. Aquele edifício foi erguido, esse edifício foi erguido em honra da paixão de Cristo. E é nessa aparente contradição que está a grandeza da alma medieval. Um edifício tão grandioso do ponto de vista arquitetônico, artístico, material, mas para guardar objetos que, do ponto de vista humano, não têm valor algum, mas que eram preciosos para a cristandade como lembranças, como objetos que fizeram parte do supremo sacrifício do seu Deus. A cristandade era movida pela cruz. É nessa aparente contradição entre esses objetos humanamente sem valor e a grandeza do edifício que reside a fé do católico medieval. Isso expressa tanto o que ia no coração do criador, do fundador da Sainte-Chapelle, que é São Luís, mas também daqueles séculos de fé. Foi para isso que a Sainte-Chapelle foi feita e foi para isso que as catedrais foram feitas. Até mesmo as catedrais tinham até mesmo o formato de cruz, isso não era em vão. Porque era a cruz que regia aquela civilização. Essas catedrais, essas igrejas foram erguidas para adorar aquele que, como no pórtico de Estrasburgo, está no centro da história. E que, como no pórtico de Amiens, reinava sereno sobre a cristandade. Jesus Cristo.